Eu tenho uma palavra para o teu coração e o meu desejo é que Deus fale com você. Durante todo o mês de setembro, batemos na tecla às quartas, aos domingos pela manhã e à noite, escrevemos pastorais sobre a necessidade de multiplicarmos o amor que Deus fez chegar ao nosso coração. Deus não nos amou para nos sentirmos amados e então com este amor em si mesmo como um fim. Não, Deus te chamou para que através da sua vida Ele faça chegar este amor dele a outros. Que o seu lar seja um lugar primeiro da multiplicação deste amor de Cristo. Que os teus amigos e vizinhos reconheçam nos seus gestos, nas suas palavras, este amor. Porque o amor deve fluir de nós. O amor deve passar pela nossa vida como um canal. Seja na profissão em que estamos, Deus faça fluir este amor através das nossas vidas. Seja na escola em que estudamos, que Deus faça fluir este amor sobre a partir das nossas vidas. Mas, de que amor nós estamos falando? Que tipo de amor? Os gregos, eles catalogaram o amor em 4 expressões. De que amor nós estamos falando nesta noite, que encheu o teu coração e a tua alma, e que agora Deus espera que você multiplique, que você reparta, que você compartilhe. Em 87, uma banda secular chamada Legião Urbana trouxe uma canção com o título Que País é Este? Naquela época já se repensava os governos e a política brasileira. Os jovens já levantavam a bandeira de uma reconsideração da extensão da justiça que em nosso Brasil deveria ser percebida. E a gente ficou pensando juntamente com eles sobre o país em que vivemos. De lá para cá, todos os desdobramentos desse hino de denúncia nos fez perceber que ainda há muito que o nosso país precisa mudar. Ainda há muito que precisamos caminhar. E já na abertura dessa celebração nós oramos pelo nosso país e pelas eleições no próximo domingo. No desejo de que o nosso Mestre amado, o Senhor do Universo, Ele olhe com amor para os municípios e nos dê líderes segundo o coração dEle, que tragam justiça, que estendam a mão ao menos favorecido, que se importem em honestidade e integridade no desenvolvimento dos seus mandatos. Quando a gente pensa em um Deus que ama, a gente pode raciocinar, mesmo a partir da nossa fé, porque a fé, segundo as Escrituras, é uma fé racional. Então a gente pode raciocinar e tentar alcançar a definição deste amor, ainda que não seja muito grande, muito elevado, muito profundo. De que amor? De que amor nós estamos falando quando Deus nos pede para multiplicar o amor? Quando eu e você, nós consideramos pessoas, nós, por exemplo, colocamos toda a nossa admiração em pessoas que superaram as suas adversidades e dificuldades, como Daniel Silva, um campeão da natação, reconhecido mundialmente pela capacidade de superação das suas limitações. A gente consegue ouvir uma entrevista do Daniel Silva e a gente consegue se apaixonar por esse rapaz, pelo carinho que ele tem pelos pais que deram a ele toda a força durante o tempo de superação e deram todo o investimento para que ele superasse toda a sua debilidade e dificuldade. Quando a gente pensa na arte de Beethoven, a gente fica admirado com a capacidade que Deus deu ao homem, da engenhosidade do desenvolvimento de músicas extraordinárias que até hoje tornam músicos admiradores de Beethoven, passados tantos anos. Quando a gente pensa na genialidade de Albert Einstein, esse homem judeu que invadiu o mundo inteiro com a sua teoria da relatividade, a gente fica pensando, como pode um homem alcançar tamanha inteligência? E eu tenho uma admiração singular pelo Albert Einstein ao ler a sua biografia. Era um homem muito humano, muito solidário.
com mão sempre estendida ao próximo. E tem uma frase dele que eu acho extraordinária. Albert Einstein dizia, ao estudar o cosmos, eu tive que me render a uma força. Ele não chamava de Deus, mas ele dizia, eu tenho que me render a uma mão poderosa, a uma força muito superior, que trouxe tudo isso à existência. Quando a gente pensa na capacidade de Elvis Presley, uma voz tão doce e tão linda, tão admirável, a gente é capaz de admirar, a gente é capaz de reconhecer dons, talentos, a gente acaba se apaixonando por pessoas assim, ao perceber a capacidade, a potencialidade que Deus deu a cada um desses seres humanos. Mas eu queria te levar para um nível mais profundo sobre a investigação de que amor é este, porque Deus amou de uma maneira sobrenatural também Elvis Presley, Daniel Silva, Ludwig van Beethoven. Deus também amou, porque Tiago diz que todos os talentos humanos têm uma origem no coração criativo de Deus. Mas quando a gente fica pensando um pouco mais profundo, porque a gente viu a capacidade desses homens, o que eles trouxeram por suas obras à existência, e através das obras deles, eles alcançaram então essa admiração. Mas eu fico pensando, você sabe o que é isso? Isso não é um Pokémon, irmãos. Não é um Pokémon azul, não é um novo Pokémon. Você sabe o que é isso? Porque nós somos capazes de admirar os seres humanos que desenvolvem potencialidades e os coloca à disposição da mídia. Este é você e eu com uma semana de existência. Esse é o ser humano com uma semana de existência. Essa semana, em um dia específico, quando eu me debruçava sobre uma introdução para esse sermão dessa noite, Deus me tocou de uma forma tão especial, porque Ele chamou minha atenção para o amor dEle pela minha vida. E eu fiquei pensando, Senhor, até quando o Senhor me ama? Ou desde quando o Senhor me ama? O Senhor me ama a partir do momento em que eu comecei a andar? O Senhor me ama quando, diante de uma dificuldade, uma prova, eu resisti, superei? O Senhor me ama porque diante da dor eu sobrevivi? O Senhor me ama porque eu tenho racionalidade e consigo te perceber? O Senhor me ama porque eu aceitei teu filho e por causa da fé que o Senhor me deu, eu me relaciono contigo? É por isso que o Senhor me ama? E aí eu ouvi uma voz doce me dizendo, não, você está enganado. Eu te amo quando você não tinha nada para oferecer. Aí eu fui tomado por um choro contido lá no gabinete, porque aí eu fui pesquisar essa coisa da gente enquanto seres humanos, o nosso início, quando a gente começa e é startado neste mundo lindo, nessa vida preciosa, que é dom de Deus. Você consegue olhar para essa foto e você consegue amar? Aí eu te mostrei a foto de Beethoven, eu linkei Beethoven a uma obra dele, eu te mostrei Elvis Presley, eu te mostrei uma foto de Daniel Silva, e aí você consegue admirar e dizer, pastor, é verdade, olha o que esse menino se tornou, olha a genialidade de Albert Einstein. Mas e quando eu te mostro essa foto, você consegue emitir algum tipo de admiração? Há algo nessa foto que você pudesse dizer, meu Deus, o que esse foi capaz de fazer? Não tem braço, não tem perna, não tem cabeça, não tem boca, não tem olhos. Deus amou você quando você tinha essa forma. Você consegue entender esse mistério? Ele não te ama porque você tem algo para oferecer a Ele. Ele te ama e te amou quando nem seus pais sabiam de sua existência. Não é assim? A gente precisa de algumas semanas como mulher, precisa de algumas semanas para nos percebermos grávidos, não é isso, André? Você pode me ajudar, irmã? A gente não sabe imediatamente na concepção que estamos grávidos. Deus ama você. Eu queria falar sobre este amor imenso,
intenso, esse amor que foi entregue a você de uma forma plena, quando você não podia realizar nenhuma obra, quando nenhuma palavra de sua boca poderia ser emitida, quando você não era capaz de refletir sobre nenhum cálculo. É assim que Deus ama a sua vida. Porque aí eu fiquei pensando, Deus, quando eu não puder oferecer nada a ninguém, quando a velhice me atingir, ou quando alguma enfermidade chegar na minha vida e me impedir de falar, de enxergar, o Senhor continuará me amando. Ele falou, claro, porque eu te amei e te amo quando você não poderia me oferecer nada. Por isso que a gente canta ao Mestre, por isso que a pequena recita de uma forma tão extraordinária. Existe uma cena que sempre meus olhos são colocados sobre ela. Um temor também invade a minha alma. Havia 2 ladrões na cruz, um à esquerda e um à direita, e um deles, e os dois merecedores da cruz como condenação romana para um crime hediondo que haviam cometido. A Bíblia não fala que tipo de crime os 2 ladrões à esquerda e à direita haviam cometido, mas nós sabemos, ao estudarmos a história greco-romana, que a crucificação, ela era a condenação a um crime de extrema importância. Eles não estavam ali como Jesus, crucificados injustamente. E a um deles Jesus disse, você vai estar comigo hoje no paraíso. Essa profundidade do amor de Deus. Ele te ama e me ama quando nós não tínhamos nada para oferecer, e Ele também te ama quando aquilo que você fez humanamente é terrível. Entendem isso? Entendem por que o choro dominou meu coração? Porque eu não preciso ter medo. Ele me ama, mesmo que eu não tenha nada para oferecer a Ele, e Ele me ama quando eu ferir o coração dEle. A esperança imensa nesse amor. Por isso nós vamos mergulhar numa carta de Paulo. Paulo escreve à igreja em Roma, no capítulo de número 5, e esses versículos que nós vamos ler, eles são intensos, são lindos, porque eles revelam a extensão do amor de Deus por cada ser humano, de cada nação, de cada estado. Aquele que mora num condomínio luxuoso, e aquele que agora está se preparando para dormir debaixo de uma marquise. Ele ama profundamente aquele que não sabe ler e o que acumula diploma sobre diploma na parede de sua casa. Ele ama o negro, o branco, o amarelo. Ele ama o índio. Ele ama aquele que é afastado da sociedade. Ele ama integralmente cada ser humano. Hoje, cerca de 7 bilhões vivos são amados por Deus. Ele ama as crianças que já foram abortadas e as que agora no ventre materno sofrem a pressão de uma mãe para levá-las ao aborto também. Ele ama as crianças do GAC, ele ama as crianças do GAIA, grupo de apoio ao indivíduo com autismo. Ele ama a cada um dos velhinhos esquecidos no asilo. Ele ama as crianças que não foram adotadas. Ele ama a África, ele ama os continentes, ele ama todo ser humano, e os ama igualmente, e os ama profundamente. Romanos capítulo, não é capítulo 8, me perdoe, é capítulo 5, o erro foi meu, no slide, capítulo 5, versículos de 1 a 8, acompanhem comigo. Portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus pela fé, podemos ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Pois, devido à nossa fé, Ele nos colocou nesse lugar do mais alto privilégio, onde agora nos encontramos, e nos levou a essa graça na qual agora estamos firmes e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante dos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência,
E a paciência desenvolve em nós a força de caráter, e a força de caráter desenvolve em nós a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Quando estávamos totalmente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu pelos pecadores. Mesmo que fôssemos justos, realmente não esperaríamos que alguém morresse por nós, embora alguém tivesse coragem de morrer por uma pessoa boa. Deus, no entanto, mostrou seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Pai, diante da Tua palavra, e nessa celebração linda, nós pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos a Tua palavra. Dá-nos fé, Pai, para nos achegarmos a Ti por meio da Tua palavra, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém. O Douglas nos lembra aqui que há um automóvel HCA 8515, um Palio com algum problema. Se você é um proprietário, dá uma chegada no estacionamento. Obrigado pela água, Douglas. Há uma possibilidade de Paulo, nessa carta aos Romanos, estar levando os seus leitores a um nível de compreensão que os gregos não conseguiram propor através da filosofia sobre as categorias do amor feita por Sócrates e Platão. Talvez o apóstolo Paulo estivesse dizendo aos gregos e aos romanos que é um amor revelado na pessoa de Jesus Cristo, que o ser humano, quando recebe a sua revelação e se tem como amado por Deus, tem a sua vida completamente transformada. Esse amor incrível, esse amor precioso, esse amor maravilhoso, é um amor que nos torna justos aos olhos de Deus. A Bíblia é enfática, e principalmente pela teologia de apóstolo Paulo, a Bíblia é enfática em bater no martelo dizendo que não há um justo sequer. Todos pecaram contra Deus, toda a humanidade nasceu desviada do plano divino para viver a sua vontade. É no meio dessa jornada, desviados e contrários à vontade de Deus, que o Senhor vai nos alcançar, vai nos fazer experimentar esse amor, e então vai nos dar a liberdade de mergulharmos nesse amor ou rejeitá-lo. Este é um amor que, quando encontrado por nós em nossos corações, faz o que nenhuma outra instância na vida humana pode fazer. Nenhum curso de vestibular, nenhuma formação acadêmica, nenhum tipo de prova, nenhuma Olimpíada, nenhum troféu, nenhuma medalha pode nos trazer, que é a transformação de pecadores em justificados diante do Senhor. Antes de Cristo, eu não poderia me relacionar com Deus, porque os meus pecados faziam separação entre eu e Ele. Eu pecava e não entendia que aquilo que fazia me afastava do Deus a quem eu buscava. Mas em Cristo isso se tornou possível, porque o apóstolo Paulo diz: você se torna justificado por Deus no amor que Ele derramou em seu coração. Quando nós olhamos para o Cristo ensanguentado, quando olhamos para o Cristo sofredor, aquele que entregou sua vida por cada um dos 7 bilhões de seres humanos hoje, quando nós entendemos esse sacrifício, essa oferta, imediatamente o martelo do justo juiz dos céus desenvolve uma sentença: o meu filho, a minha filha, aos meus olhos agora é justa, e eu e ela podemos nos relacionar, eu e ele podemos voltar a conversar, podemos agora partilhar o coração do outro. Isso só é possível por causa deste amor que Deus nos convoca a multiplicarmos. Há tantos perdidos que precisam encontrar essa reconciliação de amizade com o Criador, e Deus não espera que você apenas o admire como aquele que trouxe tudo à existência. Muito pelo contrário, Deus espera que você o adore por se sentir completamente realizado e amado nele. A Bíblia diz que não há em toda a humanidade um justo sequer. O pregador dessa noite só é justo aos olhos de Deus por causa do amor que compreendeu em Cristo Jesus. É deste amor,
é este o amor que Ele espera que cada um de nós multiplique, que espalhe. Aos prepotentes, este amor trará consciência do que Deus foi capaz de fazer gratuitamente por cada um. Não é apenas um amor que nos torna justos, é um amor que nos torna firmes. Porque mesmo justificados diante de Deus, mesmo em paz com Deus, para conversarmos com Ele, para abrirmos o nosso coração, a Bíblia diz que aos amados por Deus, eles também sofrerão aflições. E eu gosto disso. Eu não gosto das promessas que na televisão são feitas, de que observar este amor é ser livre das aflições. Jesus não disse isso. Jesus olhou para os discípulos e disse a eles em João capítulo 14: vocês vão sofrer aflições, vão perseguir vocês, alguns de vocês vão maltratar, como vão me maltratar também. Mas o meu amor sobre a vida de vocês, invadindo mente e coração, os tornará firmes no dia mau. Vocês se sentirão abalados, mas não desesperados. A esperança norteará cada uma das decisões de vocês. Aí você abre a Bíblia e você vê Pedro, Tiago, João, diante das ameaças às suas vidas, firmes no Senhor. Existe um episódio histórico que aconteceu no Coliseu em Roma, em que milhares de cristãos estavam na arena, preparados para serem comidos por leões. O imperador dá a ordem para que os portões fossem abertos, para que os leões, então famintos, sem serem alimentados por semanas, pudessem entrar na arena e devorarem os cristãos. Os cristãos não correm, eles se agarram como famílias, pai, mãe e filhos, porque o imperador ainda deu uma chance. Negue este amor que vocês dizem existir de Deus através de Cristo na vida de vocês, e vocês serão livres. Mas os cristãos ficam firmes e eles se abraçam. E eles se abraçam, diz o historiador, e eles começam a cantar. Centenas de cristãos na arena, perto de sua morte, começam a cantar. O historiador disse: houve algo que jamais a história romana engolirá. Dezenas de pessoas começam a pular da arquibancada para a arena, porque são tomados pelo amor que torna firme no dia mau. Ao observarem aquelas pessoas que estariam sendo executadas para serem comidas por leões, enquanto cantam a Deus, as pessoas queriam esta esperança. As pessoas da arquibancada que foram para assistir o espetáculo queriam esse sentido para a vida. E diz o historiador que elas começam a saltar da arquibancada e pularem na arena para também serem devoradas pelos leões. Porque este amor é o amor que dá direção. Este é o amor que nos livra de todo medo. João escreve em sua primeira carta: o amor de Deus arranca de nós todo medo das aflições, das dúvidas, da dor. É o amor em nós que nos torna firmes. Por isso o apóstolo Paulo diz: nos encontramos diante de sofrimentos, mas nos alegramos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Há uma compreensão através deste amor, de que a paciência desenvolve em nós a força de caráter, e a força de caráter desenvolve em nós a esperança, e essa esperança, versículo 5, promovida pela certeza deste amor, não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações. Você se sente abalado? Deus quer que você mergulhe e se firme neste amor. Pastor, mas me faltaram com o amor de pai e de mãe. Ok, se firme no amor de Deus. Pastor, eu fui traído ao confiar o meu coração a alguém. Ok, a Bíblia nunca diz para você confiar no amor do outro. A Bíblia diz para você confiar no amor de Deus. Este jamais te decepcionará. Firmados. Aí quando nos faltarem o amor não correspondido, estaremos ainda firmes, porque o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito estão em Deus. Em que você tem se firmado? É um amor que não só nos torna justos, não só nos torna firmes, e que agora Deus nos convoca a multiplicarmos, a dizermos aos outros que Deus ama, aos caídos, aos abandonados, aos rejeitados, dizemos com experiência de vida: Deus ama você e quer te firmar diante da vida.
esta relação com Deus nos possibilita usar a dor a nosso favor, porque a gente cresce na aflição. Só o amor de Deus é capaz de fazer isso. Nietzsche, um filósofo muito reconhecido, em seus últimos dias enlouquece, e sua irmã usa a sua loucura para ganhar dinheiro. Nietzsche era tão famoso que sua irmã cobra ingresso das pessoas que pudessem visitar a sua casa e vê-lo entregue à loucura. Uma das mentes mais brilhantes. O amor de Deus nos torna firmes e inabaláveis no dia mau, e Ele virá para cada um de nós. Ele não nos poupará disso, porque Ele reconhece que o amor que nos foi dado é suficiente para nos manter de pé no dia da dificuldade. Por último, este amor não nos torna apenas justificados diante de Deus e aos olhos de Deus justos, não nos torna apenas firmes no dia mau, mas este amor, ele nos torna impelidos. A palavra impelir é lançar você, é empurrar você, é tirar você de uma vida estática, de uma vida de passividade, é lançar você com iniciativa, com coragem. Aliás, Paulo diz isso, que Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele não nos amou para nos sentirmos covardes, Ele nos amou para nos impelir ao cumprimento da sua vontade, a nos erguer para cumprir o seu querer. Não há nada em você, seja recursos ou competências, que justifique Deus amá-lo tanto. Por isso é que nós nos tornamos constrangidos quando estávamos totalmente desamparados. Escreve Paulo no versículo 6: Cristo veio na hora certa e morreu por nós. Mesmo que fôssemos justos, o que não é verdade, Paulo está levantando uma hipótese. Mesmo que fôssemos justos, realmente não esperaríamos que alguém morresse por nós, embora alguém até tenha coragem de morrer por uma pessoa boa. Mas o que há de extraordinário em Deus é que Ele nos mostrou o seu grande amor, enviando Cristo para morrer por nós, quando éramos pecadores, completamente alheios à sua existência e vontade, rebeldes ao seu querer. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, esse amor nos constrange. Às vezes tenho vontade de desistir, mas esse amor me impele a prosseguir. E quantas vezes já me senti constrangido com atitudes de amor de um outro ser humano na minha direção. Quanto mais nos sentimos constrangidos diante desse Deus que nos amou quando éramos completamente rebeldes a Ele, distantes dEle, religiosos, mas indiferentes à sua vontade, cumprindo e fazendo acontecer os desígnios, os desejos do nosso coração. Que amor nós fomos convocados para multiplicar? Este amor que transforma o ser humano, que o transforma de pecador em justificado, que o transforma em abalado em firmado, que o transforma em autossuficiente em agora impelido por Deus e constrangido, a ponto de espalhar essa boa nova que lhe foi alcançada. Gastarei toda a minha vida, e eu desejo que Deus use todos os momentos da minha vida, até o meu último fôlego, eu gastarei para viver este amor, para verbalizar este amor em minhas boas obras, em minhas faculdades mentais, nos meus cálculos. Eu gostaria muito que as pessoas experimentassem desse amor. Existe uma canção que diz: eu sei que me ama. Eu me prostro diante da cruz, eu vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Agora, como pastor, irmão de vocês e amigo, eu peço, nos rendamos a este amor nessa noite. Você traz consigo muita deslealdade, você traz consigo para esta noite muita dor e mágoa de quem feriu o teu coração, mas eu te apresentei alguém que é digno da sua confiança e de ser amado por você. Vamos encher este lugar agora da mais perfeita adoração ao único ser do universo que nos amou numa medida tão grande,
Um amor que enche a nossa alma e nos dá vontade de existir. Um amor que nos dá a direção para prosseguir. Eu amo demais a minha esposa. E amo demais os meus filhos. Mas não foi no amor deles que eu encontrei sentido para viver. Eu sei que André me ama muito. E que meus filhos me amam. Mas não foi no meu amor que eles encontraram sentido para viver. Porque se eles me amam com sentido para existir, no dia que eu partir, serão completamente desamparados, porque o sentido para a existência terá ido embora. Não é isso que Deus espera. Deus espera que nós o amemos sobre tudo e todos, e que coloquemos sobre Ele a razão da nossa existência. Ó Deus, quando o Senhor nos ama, nós nos prostramos diante deste amor. Vamos colocar em pé e vamos cantar. Oh Deus, me sondas, conheces-me, és por quanto falho, eu sei, me estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei.
primeiros passos da minha fé junto com a minha mãe e com meu pai. Se você for ao cemitério Parque das Flores, eu te levarei ao sepulcro dela. Está lá na lápide: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá te separar deste amor verdadeiro, amor supremo, que te ama apesar de tudo que eu e você passamos contra Ele, que nos ama mesmo quando não temos nada para lhe oferecer, que ama a sua vida profundamente. Você é importante demais para Ele. Sejamos nós ou não eleitos, Ele continuará nos amando. Ele ama a sua vida. Dá a mão para o teu irmão. Queria orar com você e encerrar essa celebração, encharcados deste amor, encharcados dessa vitória suprema, e que você multiplique e espalhe este amor. Essa foi a mensagem da nossa campanha deste mês. Que você conte a todos este amor que te tornou justo aos olhos de Deus, que te firma diante das aflições e que te torna impelido a viver a vontade dEle. Eu não sei se você sente o cheiro maravilhoso, mas eu sinto. É cheiro de baião de dois. Existem muitas pessoas que prepararam com muito carinho vários alimentos, irmãos, dos nossos estados. Depois daquela porta você tem a concentração da gastronomia brasileira, tudo que há de melhor no Brasil, nos estados. Você não deve ir embora, porque todo o lucro de tudo que os nossos irmãos prepararam durante todo o dia com carinho para ser vendido nessa noite é para a nossa campanha de missões, para os projetos que você viu nessa noite. Na porta, me pediram para orientá-los. Na porta você receberá uma comanda dessa. Mesmo que você só vá para olhar, passe pela porta e vá dar uma olhada nos estandes que com carinho os pequenos grupos prepararam, os líderes de PGs prepararam. E se você se sentir à vontade, como eu vou me sentir, experimente um pouquinho de cada barraca e contribua para a glória do Senhor. A todo o Ministério de Missões da IBAD, Deus os abençoe pelo esforço de vocês. Que Deus seja glorificado, que Deus seja honrado, que Deus os leve a muitos outros projetos e a um coração com ardor missionário. Obrigado, Deus bendito, por esse dia e por essa noite tão linda, que a gente encerra da melhor maneira, começando uma semana, amados pelo Senhor. Pai, a gente não tem mais dúvidas de que o Senhor nos ama. Tua palavra nos revelou, mas também a canção te respondeu. Nós sabemos que o teu amor é grande por nós. Agora, Pai, nós só queremos te pedir uma coisa. Ó Deus, nos torne multiplicadores deste amor. A quem quer que seja nessa semana que cruzar o nosso caminho, nos use para a tua glória. Ó Deus, nos faça amar aqueles que nos odeiam, como teu Filho nos ensinou. Nos faça perdoar aqueles que nos ofenderam e magoaram. Ó Deus, que este amor seja reproduzido e que o teu amor, revelado em teu Filho e provado nele, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, bendito Senhor e Salvador nosso, o consolo, o poder, a unção, os frutos, os dons do teu Espírito sejam sobre nós, sobre todo o teu povo espalhado em todos os estados brasileiros e em todas as nações, para todos sempre, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Amém. Agora começa multiplicando o amor, dá uma porção de abraço aí, deseja a bênção do Senhor sobre a vida do teu irmão. Vão em paz, uma boa semana a todos.